Você já está aí? Então, bem-vindo ao canal! E sem muita enrolação, hoje eu quero falar do livro O Buraco da Agulha, do escritor Ken Follett, tá? Um livro muito dinâmico, um livro muito bom, interessante, ele se passa na Segunda Guerra Mundial, envolve espiões e muita ação. Mas antes de falar sobre o livro, deixe-me apresentar. Meu nome é Robert Jean e este é o quadro Conversando e Divagando sobre Livros. Tá? Agora deixa eu te pedir um favor, se inscreve no canal, que a sua inscrição é muito importante. Curte e compartilhe esse vídeo, e assim você ajuda o canal a crescer. E o principal de tudo, comenta aí nos vídeos, tá bom? Seu comentário é muito importante. Como nós vamos falar de um livro do Ken Follett, deixa aí nos comentários Ken Follett, ou deixa a sua opinião que também pode ajudar o canal, tá bom? Qualquer coisa, estou com preguiça de comentar, só solta um emoji nos comentários. O simples fato de você colocar um emoji nos comentários vai ajudar o canal, tá bom? Agora, começando já a falar sobre o livro, eu quero primeiro, antes de falar sobre o livro, quero fazer umas breves considerações sobre o Ken Follett e sobre o livro O Buraco da Agulha, tá bom? Ken Follett, ele nasceu no país de Gales em 1949, tá? Ele cursou filosofia e, segundo ele, a filosofia, essa faculdade, moldou o seu futuro como escritor, tá bom? Ele explicou da seguinte forma a influência da faculdade de filosofia na sua carreira como escritor. Ele explicou que a filosofia é uma faculdade, é um curso que exige, que transforma você em uma pessoa que aprende a questionar as coisas. Você é um questionador. E para ser um questionador, você tem que desenvolver a imaginação. Então a imaginação dele foi bem trabalhada nessa faculdade. E essa imaginação que ele usa na faculdade é a mesma imaginação que ele desenvolveu e ele usa na sua escrita. Então isso fez com que ele fizesse bons livros de ficção, certo? Porque ele conseguiu usar essa imaginação para escrever as suas ficções, principalmente livros de ficção histórica e thrillers que envolvem espionagem, tá? Falando agora do livro O Buraco da Agulha, eu li esse livro pelo Kindle, tá? Eu tenho uma edição física dele, até esqueci de trazer aqui para mostrar para vocês, mas eu li ele pelo Kindle, tá? Uma edição que é pela Arqueiro e é comemorativa dos 40 anos do lançamento desse livro, tá? Esse livro, ele foi o primeiro livro do Ken Follett a fazer sucesso, tá? O Ken Follett já lançou outros livros antes desse, mas esse foi o primeiro livro que entrou na lista dos best-sellers dos mais vendidos, correto? Então, esse livro aí foi o que realmente propulsionou sua carreira, né? Que trouxe sucesso para ele. Esse livro, ele ganhou o prêmio Edgar Allan Poe, que é um prêmio concedido aos melhores livros de mistérios, tá? Vendeu mais de 10 milhões quando foi lançado esse livro. Ele vendeu mais de 10 milhões em seu lançamento, tá? Foi o livro responsável por fazer o Ken Follett se dedicar em tempo integral à escrita, tá? Porque até o lançamento desse livro ele se dividia entre seu serviço e a escrita. Com o lançamento desse livro, trouxe um pouco de dinheiro para ele e começou a focar só na carreira de escritor, tá bom? Agora, conversando sobre o próprio enredo do livro mesmo, tá? O livro O Buraco da Agulha. Esse livro, a história é composta por 3 arcos, 3 frentes de visão de alguns personagens, tá bom? O primeiro arco, a primeira frente de visão ali que é contada, é a história do ponto de vista do Henry Faber, tá? Henry Faber, também conhecido como James Baker, também conhecido como Die Nagel, que em alemão significa o agulha. Por que tantos nomes? Esse primeiro personagem, esse primeiro ponto de vista é de um personagem que é um espião, tá? Ele é um espião alemão, tá? Ele está infiltrado na Inglaterra desde antes de começar a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, já está um bom tempo na Inglaterra. Então, um ponto de vista dele que vai ser visto ali, tá? Ele também é tido como um dos melhores espiões da Alemanha ali. O próprio Hitler ali teria dito isso, tá? O segundo ponto de vista, a segunda frente desse livro aí, tem a ver com o personagem Percy Goodman, tá? O Percy Goodman, ele é um professor de história na faculdade, tá? Ele dá aula de história. E ele foi recrutado pelo MI5, que é como se fosse uma agência secreta inglesa, para capturar espiões, para fazer investigação e capturar espiões, tá? Ele foi recrutado pelo seu tio, que não aparece muito no livro, mas nessa cena mostra que ele foi recrutado por ele, que é o seu tio Andrew Carey, que no caso é um coronel das Forças Armadas inglesas, tá bom? Não, inglesas ou escocesas, não tenho certeza agora, tá? Então, e o Percy Goodman, nessa frente, ele não tá sozinho, tá? Ele também vai ser auxiliado pelo Fred Bloggs, tá? Que é um dos chefes da Scotland Yard. Ou seja, essa é o segundo ponto de vista, que é dos personagens que vão tentar capturar esse espião alemão chamado Henry Faber. E o terceiro ponto de vista envolve um casal jovem, que já tem uma história um pouco trágica no começo do livro, tá? Esse casal se chama Lucy e David. O que aconteceu ali que é trágico na vida deles, tá? Logo após o casamento, eles estavam indo para a lua de mel deles e eles sofreram um acidente. E o David
que é o marido da Lucy ali, ele, nesse acidente, ele perdeu as suas pernas, tá? Então ele ficou de cadeira de rodas. E antes dele casar, já estava previsto para ele ingressar nas Forças Armadas, mais especificamente na Força Aérea Inglesa, e ele ia lutar por eles. Então ele não pôde mais lutar, e isso trouxe bastante frustração para ele, tá? Já falando uma coisa que já vai ter ligação lá no final do livro aqui, depois que o David sofreu esse acidente, ele virou uma pessoa meio amargurada, meio difícil de conviver ali. Então, o seu pai, tentando ajudar ele, orientou ele, falou para ele que tinha um terreno em um lugar um pouco mais isolado e queria que ele fosse morar lá, para ele ficar um pouco longe, para ele pensar na vida, para ver se ele conseguia superar esse fator aí da perda das pernas dele, tá? Então ele foi morar em um local, o David e a Lucy então partiram para morar em um local chamado Ilha da Tormenta. Essa Ilha da Tormenta seria um local inóspito, tá? Um local longe, que não moraria nenhuma pessoa, só moraria o David e a Lucy, e mais um senhor que trabalharia para o David daí, tá bom? Então esse local é um local bem inóspito, longe, mesmo com um clima bem ruim, tá? Por isso que é conhecido talvez até como Ilha da Tormenta, né? Porque vive chovendo, é um local muito inacessível, tá? Com difícil mobilidade para acessar o local, só sendo acessado talvez por barco lá, tá? Então essa é a terceira frente da história. Então nós já falamos aqui, ó, da primeira frente, relembrando, que é do primeiro ponto de vista, relembrando, que é o ponto de vista do espião, né, que é conhecido como Dainade, ou James Baker, ou Henry Faber. O segundo ponto de vista lá, que é o do Percy Goodman e do Fred Bloggs, e o terceiro ponto de vista, que é da Lucy e do David, tá? Agora eu quero falar um pouco do desenrolar do enredo dessa história, tá? Mas antes de falar do desenrolar do enredo dessa história, deixa eu pedir um favor para você de novo, ó. Se inscreve no canal, que sua inscrição é muito importante, tá bom? Curta e compartilha esse vídeo, assim você ajuda o canal a crescer. E o principal de tudo, comenta aí nos vídeos, tá? Comenta aí, nós estamos falando sobre o livro do Ken Follett, então comenta aí Ken Follett nos comentários. Se tiver com preguiça de comentar, solta aí só um emoji, mas comenta aí, vamos lá, chegar a 50 comentários nesse vídeo para ajudar o canal aí, tá bom? Agora, continuando, falando já agora, como já tem os três pontos de vista já foram passados, os personagens principais que vão aparecer, então agora eu quero contar um pouco do desenvolvimento dessa história, tá? O desenvolvimento dessa história acontece da seguinte forma: o MI5, durante parte do livro, ele vai tentar capturar o espião ali, que é o Henry Faber, tá? Que ele está fugindo ali do MI5. Então, por que ele está fugindo? Ele conseguiu algumas informações importantes sobre localização de uma tropa lá, sabe? O que acontece? Os alemães, o exército alemão entrou em contato com o Henry Faber e falou para ele investigar uma situação de posicionamento de uma tropa. Então, o Henry Faber ele foi até o local e ver onde ficava essa tropa lá para passar essa informação para a Alemanha, tá? E quando ele chegou no local, ele viu que não existia tropa nenhuma, que era só um teatro ali, que os tanques eram infláveis, que os aviões eram de madeira e papelão, que os acampamentos estavam vazios. Ele percebeu que era tudo uma farsa, que era tudo uma maneira de enganar a Alemanha, para que a Alemanha colocasse suas tropas para que isso influenciasse a Alemanha a colocar as suas tropas em outros lugares do que ela estava. Então o posicionamento do exército seria simplesmente esse, ele estava ali para influenciar a Alemanha a escolher um outro local para posicionar suas tropas. Então essa informação ela se tornou muito importante e era importante para ele repassar lá para a Alemanha, tá? Quando ele tentou repassar essa informação, ele não conseguiu essa informação, ele tentou passar de algumas formas e ela foi interceptada. Então acabou que ele tem agora que ir para a Alemanha, tá? Então o MI5, no começo ali dessa investigação, eles não sabem nem o nome do espião, não sabem nem que ele está em depósito dessa informação. E daí daqui a pouco eles descobrem que ele tem essa informação desse posicionamento das tropas ali que são falsas, e daí eles descobrem que esse é um dos melhores espiões que tem por parte da Alemanha. Então agora o MI5 começa uma caça frenética com ele, tipo, para tentar capturar ele, certo? Então grande parte do livro vai acontecer ali, dessas aventuras ali, que o espião vai estar fugindo, e o MI5 com o Percy Goodman e o Fred Bloggs vai estar indo atrás dele para tentar capturá-lo, antes que ele entregue essas informações, tá? Que essas informações são tão importantes que podem mudar até o curso da guerra. Então, o Henry Faber, como espião, nessa fuga dele, vai passar por várias aventuras ali, tá? E até por ele passar, e daí ele tem que fugir para a Alemanha, né? Mas como que vai como que vai ser essa fuga para a Alemanha? Como que ele vai fugir para lá se ele não pode ir em lugar nenhum porque ele está sendo procurado? Bom, foi passado para ele que ele tem que ir até um local, chamado Ilha da Tormenta. Ou seja, a Ilha da Tormenta, que é onde a David e o Lucy moram. É aí que eles vão começar a entrar na narrativa da história referente à guerra, porque já é feito um monte de narrativa sobre eles, mas essa agora é referente mesmo ao assunto do livro, que seria essa questão da guerra, tá? Então é aí que eles vão aparecer. Então ele tem que ir até essa Ilha da Tormenta e lá encontrar um submarino, que vai estar com data e hora marcada, e que vai tentar resgatar ele algumas vezes. Então ele tem que chegar até lá para poder ser resgatado e ir para a Alemanha.
Então, depois de um tempo, todas essas aventuras, ele consegue chegar lá. E daí ele chega lá na Ilha da Tormenta e é recebido pela Lucy e pelo David, que até o momento não sabem que ele é o espião, não sabem nada relativo a ele. Por que eles não sabem? Porque o MI5, a agência de investigação, optou por investigar o Henry Faber sem causar muito alarde, sem dar muitos avisos, porque no começo da investigação eles achavam que o Henry Faber não sabia que ele estava sendo seguido, tá? Eles não tinham essa noção, então eles optaram por fazer essa investigação com menos alarde por causa disso. Então, devido a isso, o David e a Lucy não sabiam que ele era espião, não tinham nenhuma informação sobre ele. E daí o espião, ele chegou lá, o Henry Faber chegou na casa da Lucy, o David foi muito bem recebido e ficou alguns dias lá. Ele vai chegar lá para ser recebido, ele vai chegar numa situação bem dramática, porque ele passou por uma série de coisas que eu não vou relatar para vocês para não estragar a experiência de leitura de vocês, tá? E daí ele vai chegar numa época também que vai estar, nos dias que vai ter uma tempestade. E que nem eu falei, lá é um local inóspito, não tem como ele sair de lá a não ser por barco, só que tem uma tempestade, a maré tá alta e o mar tá nervoso e ele não consegue sair de lá de jeito nenhum. Então, meio que ele vai pedir ajuda e daí a David e o Lucy se sentem obrigados a acolher ele na casa. E é por isso que eles recebem ele, não sabem que ele é espião e tratam ele muito bem, é muito bem recebido lá, tá? Então esse espião, ele vai ficar lá por alguns dias, tá? Ele vai ficar hospedado lá por alguns dias. E a história vai se desenvolvendo, tá? E nesses dias ali acontece que a Lucy acaba se envolvendo, tá? Com o Dainario ali, com o investigador, com o espião, no caso, acaba se envolvendo com o Henry Faber, porque ele é um tipo bonitão, assim, e a Lucy, o casamento dela, depois que teve o acidente que o David perdeu as pernas, se tornou um casamento muito ruim, tá? Porque o David, ele não dá atenção pra ela, ele não acolhe ela, eles não têm nenhum relacionamento sexual. Isso tudo vai ser dito no livro, tá? Então ela tá meio que vulnerável e ela acaba se envolvendo com esse espião, sem saber que ele era espião, óbvio, né? Daí acaba tendo até umas cenas ali um pouco eróticas ali, que tem pessoas que não gostam, mas eu até acho interessante, eu gosto do jeito que o Ken Follett descreve as cenas ali de erotismo, pra mim chama atenção, eu acho divertido até as cenas também, tá? Então eles vão se envolver ali fisicamente e tal, e no dia seguinte, o David, quando eles vão conversar ali, o David meio que vai ficar com uma pulga atrás da orelha, ué, o que aconteceu aqui? Será que esse cara andou aí mexendo com a minha mulher, né? Ele vai ficar, tipo, ele não tem nenhum relacionamento com ela, mas mesmo assim ele é ciumento, né? Vai entender, né? Então ele vai ficar com essa pulga atrás da orelha. Daí, num desses dias que ele tá hospedado lá, o David e o espião lá, o Henry Faber, esses nomes aqui do espião é meio complicado, é Henry Faber, Dainario, que é o agulha em alemão, e mais um outro nome lá, que eu acho que é o nome chamado James Baker, tá? É meio confuso, mas é tudo a mesma pessoa. Então é James Baker, Henry Faber e o Dainario, que é o agulha em alemão, tá? Então vai ter um dia que eles vão lá, que o Henry Faber vai sair com o David, ele mesmo naquela chuva, com a desculpa de conhecer o local, né? Mas ele tá saindo ali para fazer um reconhecimento do terreno para ver como que ele vai conseguir encontrar o submarino para ele fugir, tá? Então, durante essa saída deles ali, tá? Que eles vão sair, vai acontecer uma situação em que o David vai descobrir que ele é um espião. O David vai descobrir que ele é um espião ali, e daí agora, juntando com aquela situação lá que ele suspeitava que a mulher dele tinha ficado com ele ali, com o Henry Faber, e também juntando com essa questão que ele descobriu que ele é um espião, ele meio que vai querer dar uma de herói, né? Porque ele já queria ir pra guerra e ser um herói lá pelas Forças Armadas, né? Então agora ele vai querer dar uma de herói. Então, nessa questão dele querer dar uma de herói, vai acontecer uma das cenas mais interessantes do livro, que é uma cena de briga, tá? Daí vai ter uma briga incrível ali, tá? Uma briga bem interessante ali, que acontece dentro do carro ali deles, do Jeep que ele levou pra conhecer lá o Henry Baker. Daí essa briga vai ser um dos pontos bem interessantes do livro, tá? Que eu não vou contar mais pra não passar mais spoilers pra vocês, tá? Espero que vocês leiam esse livro, que ele é bem interessante, tá? Continuando aqui a falar, tá? Que nem eu falei pra vocês, deixa eu falar um pouquinho da personagem Lucy, tá? A Lucy, ela é uma mulher muito forte, sabe, pra sua época. Ela consegue suportar esse casamento, que meio que é um casamento de fachada, né? Porque eles são casados, mas eles não têm mais relacionamento. O David trata ela mal e friamente a vida inteira, tá? Então, até na edição de 40 anos, que foi lançado desse livro aqui, o Ken Follett até explica ali que a Lucy é uma das protagonistas do livro, tá? E ele explica que naquela época, quando esse livro foi lançado, em 1978, não era comum ter mulheres protagonistas nesses enredos de livro, que envolve espionagem, que envolve guerra, tá? É bem diferente, é bem interessante ler essa questão. Talvez essa descrição que ele coloca no começo ali, essa nota informativa, possa passar algum spoiler. Então, se você não quiser, pule ela e leia o livro, tá bom? E falando do James Baker, que é o espião, tá? Ele é um espião, assim, tipo galã, sabe? Não é à toa que a Lucy vai se envolver com ele. Ele é tipo galã. Tipo, parece aqueles espiões lá do filme do 007 ou do Missão Impossível, tá?
Ele fala várias línguas, ele não usa armas, o que ele usa é tipo um punhal que parece uma agulha, que talvez seja daí que surgiu o nome, o buraco da agulha, que é o nome do livro, tá? Então, só que o James Bacon, ele tem um instinto de sobrevivência, tá? E essa é uma característica bem interessante dele, esse instinto de sobrevivência que ele tem. Por quê? Deixa eu te explicar assim. Por exemplo, ele não é muito violento, só que quando ele se sente ameaçado, que ele vê que ele pode ser descoberto, que isso pode botar a vida dele em risco, quando ele percebe isso, ele vai lá e dá cabo na pessoa, ele vai lá e joga a pessoa de arrasto pra cima, né? Mata a pessoa, vamos ser direto e falar assim, né? Então, ele tem esse instinto de sobrevivência bem forte com ele, tá? Só que ele é um personagem bem construído pelo Ken Follett, ele é tão bem construído e tão galã que tem horas que você esquece que ele é o vilão do livro, tá? Mas esse cara é o vilão, não é o mocinho, você até esquece disso, tá? Ele é tão bem construído que ele também tem uma outra face, que é uma face um pouco mais leve, tá? Que, por exemplo, tem uma cena bem engraçada, que vai ser descrita no livro, que é uma cena em que ele vai roubar um carro e dinheiro de umas idosas. Daí ele chega na casa das idosas e fala o seguinte, ó, eu quero o carro, quero o dinheiro e quero tomar um banho, porque ele tava tudo sujo da fuga que ele tava lá. Daí a senhora disse assim pra ele, a senhora disse exatamente assim, não, eu dou o carro, nós damos o carro para você e o dinheiro, mas o banho não dá para você tomar aqui, porque se você tomar banho aqui, nós somos duas senhoras, estamos sozinhas, não vai ficar bem para a nossa imagem. E daí sabe o que ele faz? Ele pega o carro, o dinheiro e vai embora. Ele não agride elas, não bate nelas e também não toma o banho. Ou seja, ele respeita a vontade das senhoras. Mas por quê? Porque o instinto de sobrevivência dele ali não estava ativo. Ele viu que não ia trazer perigo para ele, então ele não fez mal para essas senhoras. Ou seja, ele tem duas facetas, duas imagens aí um pouco distintas que é descrita pelo escritor, tá bom? Tá? Então, concluindo aqui, esse livro ele é muito interessante, tá? Porque ele tem um fundo histórico, né? Que nem eu falei para vocês, ele passa ali no final da Segunda Guerra Mundial, tá? A questão, por exemplo, um pano de fundo histórico ali na questão da informação que ele tem que levar, né? Essa informação que ele tem que levar para a Alemanha para entregar, que é a informação do posicionamento das tropas, tá? Essas tropas, se você pesquisar na história, elas estavam ali posicionadas para quê? Para fazer o exército alemão pensar que a frente de guerra ali composta pela Inglaterra ia atacar a cidade de Calais e não a Normandia como foi atacado, certo? Eu não sei se é Calais, ou em francês deve ser pronunciar Calais, não tenho certeza, tá bom? Me perdoem porque eu não falo francês, mas era para isso, tipo, era para a Alemanha pensar que eles iam atacar Calais na França e não a Normandia, certo? Que eles esquecem, plano tinha a ver com invadir a Normandia no dia D. Então aí já é um ponto de história, né? Que sabemos que no dia D foi a Normandia que foi invadida, tá? Então é essa informação que o espião tenta levar lá para o exército alemão, tá? Para o exército alemão saber onde posicionar suas tropas, e informar para eles, essa tropa aqui não existe, posicione suas tropas no local correto e não no local que vocês querem posicionar, entendeu? Tipo, era essa informação. Então esse é um pano de fundo histórico, esse é um pano de fundo aí histórico que tem no livro. A outra parte histórica também que aparece alguns personagens, né? Como o próprio cara do bigodinho lá, né? Vocês sabem lá, o Hitler e o Winston Churchill, né? Que é o primeiro-ministro da Inglaterra, ele também aparece no livro ali, falando com o MI5 e tal. Então, isso torna o livro bem interessante, dá uma dinâmica muito boa pro livro, tá? Resumindo, o livro todo ele é muito bom, ele é um ritmo bom, assim, não tem nenhum capítulo que seja daquelas de encheção de linguiça, tá? São capítulos, todos os capítulos são importantes, tá? Todos os capítulos têm importância e vão trazer alguma informação que faz parte do enredo do livro, tá? Particularmente, eu sou muito fã do Ken Follett, tá? Eu já li o livro Pilares da Terra, que talvez seja o livro mais conhecido dele. Eu li o livro Mundo Sem Fim, do Ken Follett. Li o livro também O Voo da Vespa. O Buraco da Agulha foi o quarto livro, tá? E eu tô lendo até mais um livro aqui do Ken Follett, tá? Eu já tô aqui, quando eu vou até mostrar pra vocês, que é esse livro aqui, ó. Tripla Espionagem, tá? Eu tô lendo até esse livro aqui, também tô gostando bastante desse livro, provavelmente vou falar pra vocês, tá? Futuramente também trago pra falar dos outros livros, só que o Pilares da Terra e o Mundo Sem Fim são livros que eu gosto muito, então eu quero relê-los pra fazer uma boa conversa com vocês sobre esses livros, tá? Mas agora, a pergunta que eu faço pra vocês é a seguinte: vocês já leram algum livro do Ken Follett? Já leram esse livro, O Buraco da Agulha? Deixa aí pra mim nos comentários, mas comenta aí, vamos lá, chegar àquela meta de 50 comentários aí pra ajudar o canal, tá bom? Agora, deixa eu pedir um favor pra vocês, se inscreve no canal, tá bom? Que a sua inscrição é muito importante. Curta e compartilha esse vídeo, assim vocês ajudam o canal a crescer, tá bom? E o principal de tudo, comenta, como eu já pedi pra vocês, tá bom? Deixa seu comentário aí, se tiver com preguiça, solta um monte nos comentários que já ajuda, tá? E agora, por fim, mais um recado pra vocês aí, tá bom?
naveguem pelo canal e assistam outro vídeo do canal, tá bom? Uma visualização sua em algum outro vídeo do canal ajuda muito este canal a crescer, tá bom? E aproveita e já olha a área de posts do canal, tá bom? Que lá, aqui no YouTube mesmo, eu coloco na área de posts ali as minhas leituras atuais, tá? Dos livros que eu estou lendo e também passo outras informações lá, tá bom? Então, por esse vídeo era isso, tá bom? Se você ficou até o final, muito obrigado, tá? Fico muito grato pela sua audiência, agradeço de coração, tá bom? Então, tchau, tchau, até o próximo vídeo.